Heróis, me dê. Glória a Deus, me dê uma casa, me dê uma fortuna de outro, para que nunca mais eu venha ter necessidade, até os dias de vida. Me dê um canto para morar eu e a minha mãe, apesar dela ser casada com feliz, mas eu quero ter o que é meu. Ela poderia ter feito isso, ele poderia ter dado a metade do reino a ela, se ela quisesse, foi o que ele prometeu. Mas ela não deu ânimo para isso, e o que foi que ela fez? Ela foi até a sua mãe, Herodías, perguntar: o que é que eu faço, mãe? Porque ela não dava valor que ela tinha nas mãos, que ela teve nas mãos. Muitas das vezes, você vê que muitas das vezes tem casamentos aí de 20, de 30, 40 anos, por causa das filhas de Herodias, Satanás usa para destruir. Aleluia. Mas muitas das vezes aqui, como nós vemos, ela fez por onde? Ter este voto de confiança. Ela dançou, fez bonito. Mas muitas das vezes também tem aqueles demônios de mentira, aqueles demônios de acusador. Eles falam que vem acusar pai de família, mãe de família também, não é só o homem não, mas também muitas das vezes mãe de família. Como nós vimos aqui, no versículo 8, e ela instruída trivialmente por sua mãe, e disse: dai-me aqui a um prato a cabeça de João Batista. Como nós vemos, igreja, como o ser humano, ele não tem amor a si mesmo nem ao próximo. Na palavra do Senhor Jesus Cristo, ele fala para a igreja que nós devemos amar o próximo como a si mesmo. Se eu tenho amor a si mesmo, como ao próximo, a mim, como assim a mim mesmo, como é que eu iria fazer para destruir o casamento, um lar, uma família, do jeito que esta jovem fez? Ela foi até a sua mãe, foi instruída. Como nós vemos a diferença do homem de Deus, da mulher de Deus, que faz a obra, adora e louva e agradece o nome do Senhor. Como nós vemos que estava acontecendo naquela hora, naquele momento, vinha a morte, João Batista iria ser degolado, sua cabeça, e os seus discípulos foram até Jesus, eles pegaram o corpo e sepultaram, e foram até com Jesus e falaram o que tinha acontecido. Glória a Deus. E Jesus, de imediato, ele não contendeu. Ele deu as costas para o seu discípulo e foi para um lugar deserto. Aleluia, porque foi uma perda, mas estava se cumprindo que estava determinado. Ele já tinha sido batizado pelo João Batista como filho do homem. Ele já tinha sido batizado pelo Espírito Santo de Deus. João Batista tinha se cumprido, porque Deus mandou João Batista a esta terra como filho do homem, como profeta, como muitos chamavam ele, para anunciar as boas novas, a vinda de Messias e o arrependimento. Ele estava preparando o lugar para o nosso Cristo Jesus. Ele fez tudo isso se cumprir, e Deus permitiu que viesse a acontecer o que aconteceu com João Batista. Mas como nós vemos, Jesus, mesmo ele sabendo daquela notícia, ele se retirou-se, foi ter no canto do deserto, mas o povo que buscava Jesus, glória a Deus, o povo que acreditava em Jesus, o povo que ouviu falar de João Batista, que tinha anunciado que viu o Messias, aqueles que tomaram posse e foram até Jesus, não importando aonde se encontrava Jesus. E Jesus, como é amor e é misericordioso e tem compaixão àquele que lhe busca, ele curou a todas as suas enfermidades. Você vê que mesmo na hora da perda, Jesus ele não desistiu de fazer bem à sua igreja. Ele veio fazer, aleluia, Deus, bem à sua igreja, porque todos foram ter com ele, não importou a quantidade que estava ali. Hoje nós estamos aqui buscando a presença de Deus. Hoje nós estamos aqui compreendendo a diferença do homem natural e do homem espiritual. Como nós vemos Jesus o Nazareno, o Filho de Deus, ele é amor.
Ele é misericordioso. Ele não faz acepção de pessoas. Pastor, olha que o pastor está lendo, lá no versículo 13. E Jesus, ouvindo isto, e tirou-se dali, num barco, para um lugar deserto. Apartando e sabendo o povo, seguiu a pé destas cidades. Muitas das vezes nós vemos o povo não importava onde é que tivesse Jesus. Aleluia, glória a Deus. O povo não ligava quando eles ouviram falar que Jesus estava. Glória a Deus, louvado, no deserto. Todos foram ter com Jesus. Não importou que eles poderiam perecer no meio do caminho. Não importava que eles poderiam não chegar até onde se encontrava Jesus. Muitas das vezes nós vemos, nós olhamos e não se perguntamos. Glória a Deus, louvado seja. Na hora que você tomou a decisão de sair de casa, havia a igreja, na casa de oração que louva o nome do Senhor de dia e de noite, porque o Senhor permitiu. Tu não mediu esforços para chegar até a casa de Deus, para ouvir Jesus, para que Jesus viesse ter amor e misericórdia na casa de cada um e entrar com providência. Se não fosse assim, igreja, nenhum tinha saído de nossos lares, de nossa casa, para que viesse ter com Jesus. Muitas das vezes tem pessoas, hoje nós temos igreja nos bairros, nós temos todo canto, mas antigamente nós andávamos quilômetros e quilômetros para chegar numa igreja do Senhor, para adorar e louvar o nome do Senhor, para clamar, para chorar. Como nós temos a passagem bíblica lá no Velho Testamento, uma passagem bastante conhecida lá no livro de Samuel, nós temos uma mãe de família, né, que não era mãe ainda, mas queria ser mãe de família, e clamou a Deus pelo seu amor e pelas suas misericórdias, e Deus se agradou e Deus fez um milagre. Como nós vemos aqui, a grande multidão foi ter com Jesus e nenhum voltaram sem ser abençoado. Assim eu digo em nome de Jesus, todos aqueles que vieram hoje, que se encontram hoje aqui dentro do ministério da Resposta de Deus, que vieram buscar a resposta, nenhum vai sair sem a resposta de Deus. Porque Deus está fazendo um milagre na vida de cada um. Deus está fazendo um milagre dentro do lar, na família, no casamento. Aleluia, mas para isso, do jeito que nós saímos, cremos que Deus é o Deus Todo-Poderoso que faz o milagre. Deus hoje está fazendo um milagre como Ele vem fazendo, todos os dias, de geração em geração. Glória a Deus. Jesus, mesmo na perda do seu servo, Ele não teve, aleluia, dificuldade de chegar e fazer a obra. Ele continuou fazendo a obra e continuou adorando e louvando e engrandecendo o nome de Deus pelos seus feitos e pelas suas maravilhas, se cumprindo o que estava determinado para com a sua vida. De chegar a um ponto que muitas das vezes nós chegamos no deserto, aleluia, muitas das vezes nós chegamos com a falta de pão, aleluia, na tribulação, na enfermidade, a chegar ao ponto de dizer que não aguentamos, de dizer que muitas das vezes vamos morrer. E muitas das vezes eu não vou aguentar o fardo, mas como nós vemos, Jesus, Ele está dos altos céus a contemplar, Ele sabe o tanto que nós necessitamos, Ele sabe o tanto que nós podemos suportar. O Senhor sabe todas as coisas. Quando Ele estava ali a fazer o seu feito, que Ele viu uma grande multidão, Ele disse para os seus discípulos, chegaram até Ele: Jesus, os pessoal estão aí há muito tempo, vão perecer, nós estamos no deserto aqui, sol escaldando, falta de água, falta de pão, uma tendência esse povo estabelecer. E Jesus disse para aqueles: tu quer que vocês não dão o que de comer? Ele disse: glória a Deus, hoje nós estamos dando sim de comer. Como nós vimos quando Jesus estava sendo tentado por Satanás, e que ele estava 40 dias e 40 noites, de jejum, sem se alimentar, o adversário foi até ele e disse: olha, se tu és verdadeiramente filho de Deus, transforma essas pedras aí em pão e come, se sustenta, senão tu vai morrer aí de fome, sequinho.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor foi e levantou a cabeça e disse para ele: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Se você está buscando a palavra de Deus, já é esta palavra que vai te sustentar. Esta palavra que vai te sustentar, esta palavra que vai te levantar, te erguer. Tu pode até cair, mas o Senhor é que te levanta em nome de Jesus. Amém? A igreja está acompanhando a ação. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o seu discípulo chegou a hora de dizer, muitas das vezes, bem que nós poderíamos chegar para o irmão que a gente vê que só luta, irmã. Aí procurar outro canto que não dá certo não. Mas nós vemos aqui, igreja, que o próprio Jesus disse, não, aqui ninguém vai embora. Eu quero abençoar todos. Todos, igreja, todos foram abençoados por Deus. Todos participaram do banquete. Todos foram abençoados com pão. Abençoado, galera. Muitas das vezes você pega nas pastas, porque muitas vezes o pessoal fala por que foram abençoados com pão. Porque Deus, antes de lhe entregar a bênção, Ele lhe entregou a bênção, abençoado, lhe entregou nas suas mãos. Versículo 15. Só para nós compreender o que eu estou falando. E sendo chegada a tarde, seu discípulo aproximou-se dele, dizendo, o lugar é deserto, e já é tarde, a hora avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem de comer. Jesus, porém, disse, não é nisto que vão, dá-lhe-vos de comer. E ele disse, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, traze-me aqui. Glórias, como nós vemos, a igreja, o discípulo de Jesus chegaram até Jesus, olha, nós só temos só 5 pães e 2 peixes. Muitas das vezes, esses 2 pães e esses 2 peixes, é você dizendo, olha meu marido, meu companheiro, nós só temos 2 dias, alimento para 2 dias, para 2 horas. Como nós sabemos que lá nas Santas Escrituras, quando aquele homem de Deus chegou àquela mulher de Sarepta, e chegou a ela e pediu a ela de comer, e ela disse, olha meu Senhor, assim vive o Deus, o Criador do céu e da terra. Eu só tenho só este alimento. Estou buscando os gravetos para me fazer para mim e para o meu filho, e em seguida nós iremos morrer, porque não tinha mais o que fazer. Mas o homem que Deus falou para ela e disse, olha, se tu crês no Deus do Criador do céu e da terra, tu faz o mesmo para mim. E em seguida tu faz para tu e para o teu filho, não irá faltar na tua panela. E aquela mulher fez conforme estava determinado pelo profeta, e foi abençoada. Porque ela fez pela fé. Ela creu na palavra do homem de Deus. Ela creu no Criador do céu e da terra. Como nós vimos Jesus, quando eles falaram, disse, olha, eu só tenho esse tempozinho aqui, eu só tenho essas 2 horas, eu não aguento mais. Eu estou perecendo de fome, eu estou aqui esperando por essa audiência. Eu estou aqui, mas o Senhor está só perguntando o que é que tu ainda tem de força para lutar, para ficar erguida, para que não venhamos desfalecer por completo. Porque Deus quer te abençoar, Deus quer derramar a sua bênção sobre a tua vida. Glórias, como nós vimos, esse Senhor chegou, é uma grande multidão, é grande a luta, mas maior é o poder de Deus. Jesus, porém, disse, não miste que vão dar-lhe-vos de comer. 17. Então eles disseram, não temos aqui senão 2 pães, 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus, trazei-me aqui. Igreja, aí você vai, muitas das vezes você olha, aí você diz, vai pastor, muitas das vezes a gente vê determinadas palavras na Santa Escritura que nós queremos compreender, mas nós não vimos. Aí eu digo que tem contexto que nós podemos confirmar. Uma passagem bíblica que sempre eu trago para a igreja, eu sempre anuncio para a igreja, que eu amo sempre as palavras que cada vez que a gente vai se aprofundando mais na leitura, buscando mais compreender as Santas Escrituras através do Espírito Santo de Deus, Deus dando entendimento e sabedoria. Quando Jesus diz assim, traz esses 5 pães, esses 2 peixes até mim.
Aí você vai e diz assim, onde é que tem outro passo na Bíblia que fala isso? Aí você se lembra daquele servo de Jericó, que quando ouviu falar de Jesus, começou clamando, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, meu casamento está inaugurado. Jesus, meu alimento acabou. Jesus, meu emprego está com as portas fechadas. Jesus, minhas finanças estão acabando. Glória a Deus, louvado. Este é o clamor do homem de Deus, da mulher de Deus. A gente podemos sim clamar. Nós podemos sim adorar, louvar o nome do Senhor, mas também nós podemos clamar em nome de Jesus. Aquele servo de Jericó, nós vemos que ele estava no meio do caminho. Muitas vezes nós estamos no meio do caminho, no meio da estrada, perecendo, mendigando, controlando. Mas Deus sabe tudo que nós passamos. Que nós estamos passando, que nós vamos passar, a hora de nós clamarmos, a hora de nós blasfemarmos, a hora de nós louvarmos, Deus sabe todas as coisas. E aquele servo de Jericó, ele ficou no meio do caminho, como foi que ele fez? Começou clamando. Jesus tem misericórdia de mim. No versículo 14 nós vimos que o Senhor teve compaixão, teve misericórdia do povo que foi ter com ele no deserto. Deserto representa dificuldades, lutas, provas, a enfermidade, contenda. Deserto representa muitas coisas ruins, não é nada de bom. Mas se tudo é para a glória e honra do nome do Senhor. Glória a Deus. E ele disse, trazei esses 5 pães e esses 2 peixes. Aquele servo de Jericó que estava no meio do caminho começou clamando. E muitos, como os discípulos, chegaram até Jesus e disseram, despede ele. Está aqui na Bíblia, na multiplicação de pão,